E aí, beleza? Tudo bem? Meu nome é Josias Júnior e esse é o Direito Sem Códigos. Esse projeto é para você que não entende direito, nunca estudou direito na vida, mas quer ficar antenado, quer entender as coisas que passam na televisão. Se seu intuito é esse, você está no lugar certo. O direito é sem códigos justamente porque eu tento quebrar os códigos do direito, as palavras difíceis, para que você de fato entenda, tá bom? Então, se ficar alguma dúvida no final do vídeo, por favor, coloca nos comentários que uma hora ou outra eu tento respondê-la. Beleza? Indo pro vídeo, eu vou falar hoje para vocês a respeito da omissão. A omissão, ela pode ser considerada um crime, tá bom? E a gente tem no Código Penal, especificamente no artigo 13, dois tipos de omissão. A omissão própria e a omissão imprópria. Esses nomes, quem dá não é o próprio Código Penal, é uma classificação doutrinária. As pessoas que estudam direito, além do que está escrito, estudam as teorias, elas dão esse nome. Então, para ficar mais fácil, eu também vou colocar essa expressão para vocês e assim a gente consegue diferenciar uma da outra, tá bom? Falando da omissão própria um pouquinho, é uma omissão simples, em que o agente, a pessoa, responde pela omissão simplesmente por ela não ter observado o que a lei prevê. Como assim? Vou dar um exemplo para vocês num caso prático. Omissão de socorro, artigo 135 do Código Penal. A omissão de socorro é basicamente você fazer o quê? Como exemplo, atropelar alguém e omitir o socorro, ir embora, basicamente. Mesmo que você não responda por ter atropelado aquela pessoa, você pode responder por ter omitido o socorro para ela depois. Existem algumas consequências, né? E aí a gente analisa caso a caso. Mas é basicamente o quê? Uma conduta que você deveria ter tomado, uma ação que você deveria ter tomado e você não tomou. Você omitiu aquilo. Então, por aquela ação que você omitiu, você responde. Você responde estritamente por aquela omissão. Aí você me pergunta, mas não é óbvio isso? É óbvio, mas, no entanto, contudo, porém, todavia, a gente tem a omissão imprópria, que aí é que está a diferenciação. Na omissão própria, se você responde por uma conduta que você não tomou, uma atitude negativa, e você responde exatamente por aquela omissão, na omissão imprópria, que é uma outra categoria, você responde não como uma omissão própria. Você responde como uma atitude positiva. Como se você tivesse feito aquele resultado que gerou a partir da sua omissão. Pode estar confuso ainda, mas eu vou explicar melhor. Supondo que você é pai, você é mãe, e você não observa a segurança do seu filho. Você não observa a segurança dele, sabendo que de repente tem outra pessoa que pode colocar a vida do seu filho em risco, você mesmo assim não faz nada e deixa passar. Quer um exemplo disso? É o caso que a gente viu agora há pouco, do Henri Borel, da Monique, do vereador Jairinho. A mãe está sendo acusada de homicídio triplamente qualificado juntamente com o padrasto, porque a polícia entende, a investigação entendeu que o vereador Jairinho é o principal suspeito por ter matado o menino Henri Borel, e a mãe, ela foi omissa. Ela deveria ter cuidado da criança, ela estava na posição de garantidora, era obrigação dela zelar pela criança e ela não fez. E por que ela vai responder por homicídio triplamente qualificado? É justamente por isso. A omissão dela gerou aquele resultado. O resultado nesse caso foi o quê? A morte da criança. Então, em vez de ela responder por ela ter omitido propriamente, como acontece na omissão própria, nessa omissão, como é imprópria, ela vai responder por homicídio. Ela não vai responder por uma atitude negativa que ela não fez. Ela vai responder como se ela tivesse feito.
Ela responde pelas ações que o Jairinho tomou nesse caso, citando como exemplo, tá bom? Mas para não ficar somente nesse exemplo também, supondo que você não tenha visto ainda esse caso do Henri Borel, da Monique e do Jairinho, suponha que você é um salva-vidas. Você é um salva-vidas, está na praia de plantão, legal. Um banhista que você conhece, é um desafeto seu, é seu inimigo, você não gosta daquela pessoa, está se afogando. Você fala, olha, não vou salvar ele não. Não vou salvar, não quero, não gosto dele. Legal, você não salva. Se essa pessoa morre, você responde pela omissão? Negativo, você vai responder por homicídio, porque você deixou ele morrer. Você deveria agir e você não agiu. Você estava naquela posição de militar, de salva-vidas, como garantidor da vida daqueles banhistas. Então era sua obrigação salvar aquela pessoa que estava em perigo, tá bom? Você deveria ter feito isso. Independente se é um desafeto seu, se é inimigo seu ou não. Deixando ele morrer, você responde como se você tivesse matado ele, mesmo sem de fato ter matado, tá bom? A sua omissão gerou aquele resultado morte, então você não responde propriamente pela omissão, você vai responder pela morte daquele banhista que você deixou morrer, tá bom? Essa é uma das possibilidades em que existe a omissão imprópria. Quando a lei atribui aquela responsabilidade de garantidor para uma pessoa e ela simplesmente se omite, tá bom? Mas além dessa, a gente tem outras duas possibilidades de omissão imprópria. A segunda é quando uma pessoa assume a responsabilidade de garantidor, e a terceira é quando uma pessoa, ela com uma ação antecedente, gera o risco de um resultado. Eu vou explicar melhor as duas, começando pela primeira, quando a pessoa assume o risco. É o caso típico, por exemplo, de uma babá ou de uma pessoa que está na condição de garantidora de um filho de outra. De repente você é tio de uma criança, você é madrinha, padrinho de uma criança e você tem a obrigação de cuidar dela num certo período em que a mãe ou o pai dessa criança deixou ela aos seus cuidados e você simplesmente se omite. Você não presta atenção nessa criança e de repente acontece algum acidente. Você quer um exemplo disso? O caso da patroa, que deixou o menino, filho da empregada que estava sob seus cuidados, descer sozinho no elevador. O menino caiu do 9º andar num prédio em Recife e ela imediatamente foi ao óbito, a criança. Com isso, essa patroa ela foi acusada de homicídio culposo. Homicídio culposo porque ela não teve a intenção de que a criança morresse. Mas enfim, mesmo que se fosse homicídio culposo, sendo homicídio culposo, aliás, ela foi o quê? Negligente. Ela deixou a criança, que estava aos seus cuidados supostamente, sair por aí para o prédio. Sair descendo o elevador, entrando em algumas áreas restritas, e por aí foi. Por causa disso, ela estava naquela posição de garante que ela assumiu para si e ela não cuidou. É basicamente isso, tá bom? É claro que existe o processo de prova, existem alguns outros requisitos para comprovar a causalidade, a responsabilidade da pessoa mesmo, só que a grosso modo é isso que você tem para entender, beleza? Então, esse segundo caso é o quê? Quando a pessoa assume a responsabilidade para si como garantidora, tá? E o terceiro é quando uma determinada pessoa um resultado é gerado a partir de uma ação que essa pessoa tomou antes. O exemplo disso é quando uma pessoa fumando um cigarro no cinema, por exemplo, esse é um exemplo clássico, ela acaba causando um incêndio. E mesmo assim, ela não faz nada para tentar diminuir o fogo, para tentar tirar as pessoas dali. Ela não faz nada. E ela que causou todo esse tumulto com a bituca de cigarro dela. Nesse caso, se de repente é gerado um resultado inesperado,
ela vai responder por aquele resultado também. Ela vai responder, de repente, pelo incêndio ou pela morte de alguém, né? A gente tem um outro exemplo, é quando você está numa chácara fim de ano e você empurra um colega seu para dentro da piscina. Só que seu colega não sabe nadar. E aí o que você faz? Você pula na piscina para salvar ele? Não. Você chama alguém para ajudar? Não. Você simplesmente vira as costas e pronto. Ou não faz nada. Nesse caso, você vai responder por homicídio se a pessoa morrer. Ah, você queria que a pessoa morresse? Não. Você queria brincar com aquela pessoa, talvez. Mas, como você gerou aquela ação por uma brincadeira que você fez, e mesmo assim você não fez nada para diminuir esse resultado, ou para evitar esse resultado, então você assume aquela responsabilidade do próprio resultado que se resultou, sendo redundante agora, por uma ação que você já tinha tomado. Tá bom? Então são essas três possibilidades. A primeira é quando a lei coloca a pessoa na posição de garantidor. A segunda, quando a pessoa, por livre e espontânea vontade, se coloca no lugar de garantidora de alguma coisa. E a terceira é quando uma pessoa com uma ação antecedente gera o risco do resultado e não faz nada para diminuir o risco desse resultado. Não faz nada para evitar que esse resultado aconteça. Tá bom? São essas três possibilidades. Fazendo um paralelo novamente com a omissão própria que a gente viu no começo, só para vocês não esquecerem, pensem no seguinte. Supondo que uma pessoa ela está sendo afogada numa praia, numa piscina que seja. É mais fácil numa praia para esse exemplo. Ela está sendo afogada e eu estou vendo ela se afogar. Só que eu não faço nada. Eu estou omitindo o socorro. Estou me omitindo. Eu não vou salvá-la. Eu vou responder por omissão própria ou omissão imprópria? Depende. Eu, sendo um civil comum, eu não sei nadar, eu não vou entrar para salvá-la. Eu vou estar colocando minha vida em perigo. Nesse caso, eu podendo chamar outras pessoas, avisando, eu não estou nem omitindo socorro. É uma situação que eu vejo que a pessoa está precisando de mim, só que eu não posso fazer nada, porque se eu for lá eu vou morrer também. Nesse caso, eu não cometo crime nenhum, nem de omissão de socorro, porque eu até tento chamar outra pessoa, só que não tem. Tá bom? Agora, supondo que eu seja um salva-vidas. Um salva-vidas que eu estou vendo a pessoa se afogando. E mesmo assim eu não faço nada. Nesse caso, eu posso cometer o crime de homicídio se essa pessoa vier a morrer. Por quê? Porque eu estou naquela posição de garantidora. Nesse caso, além de ver a situação de que a pessoa precisa de mim, eu tenho o dever de agir. Eu tenho o dever. Eu não tenho essa ressalva, como no primeiro caso, de ter uma condição um pouco, não duvidosa, mas uma condição de incapacidade de agir. Se eu sou um civil comum, eu não tenho obrigação de salvar ninguém, eu não tenho obrigação de saber nadar para salvar uma pessoa que estiver em perigo. Pelo menos, nesse sentido de saber nadar ou não, não tenho como prever como vou precisar salvar. Eu não sou salva-vidas. Agora, se eu for um salva-vidas e deixo uma pessoa morrer, pois bem, eu estou na posição de garante e eu tenho a obrigação de agir. Tendo a obrigação de agir, não agir, pois bem, respondo pelo resultado. Não vou responder pela omissão. Tá bom? Eu respondo pelo resultado que foi gerado a partir da minha omissão. Beleza? Por enquanto é só isso. Se ficou alguma dúvida, por favor, deixe nos comentários. Se você gostou do vídeo, por favor, coloca um gostei. Se inscreve no canal, assina o sininho para receber as notificações. E também compartilha, tá bom? Informação nunca é demais. E fazendo isso vocês vão estar me ajudando bastante, beleza? Que o direito esteja com vocês. Por enquanto é só isso. Até mais.